Oi, gente, eu sou a Cris. Será que a criança está preparada para a alfabetização? E como estimular o interesse pela leitura e escrita? A criança, quando recebe estímulos adequados, quando o professor proporciona aulas produtivas, respeitando o desenvolvimento de cada aluno, a criança é capaz de se alfabetizar. E nesse sentido, o professor é o estimulador, é aquele que desperta a curiosidade do aluno. Pré-requisitos para o aprendizado da leitura e da escrita. Alguns exemplos: ambiente preparado, nível de desenvolvimento e maturidade do cérebro. Você precisa notar se a criança tem um interesse em aprender a ler e escrever. Como? Observe se a criança simula como se estivesse lendo, se ela pede para ouvir histórias, manuseia livros, risca, pergunta o nome das letras, entre outros. Mas se você perceber que a criança não tem o interesse, você pode trabalhar com estímulos efetivos e despertar. Para auxiliar na escrita, faça atividades que a criança perceba a forma das letras, escrevendo no quadro de giz, na areia ou passando o dedo na lixa. Para escrever com firmeza, ofereça utensílios que a criança precise realizar movimentos de pinça, como passar feijões de um recipiente para o outro, usar um pegador de salada para passar um algodão para o outro pote ou colocar palitos dentro de uma garrafa. Na alfabetização, você deve levar o aluno a compreender a diferença dos sons de cada letra. E para isso, você precisa contar história e ter um diálogo com a criança. Isso, contar histórias e conversar com a criança são atitudes fundamentais para o desenvolvimento da linguagem. Por isso, devem virar rotina. Converse sobre o dia na escola. Leia com frequência ao invés de contar, pois assim a criança, ouvindo uma história mais requintada, vai construindo conhecimentos linguísticos por percepção, que servirão como base para conhecer a linguagem escrita. É muito importante não falar de forma infantilizada, pois a criança aprenderá a falar corretamente ouvindo. Então, se você fala pepeta, au au, ela terá dificuldade de aprender a nossa língua de maneira adequada e acaba atrapalhando no processo de alfabetização, pois ela vai escrever da forma que fala. Ler textos mais elaborados ajudam a criar familiaridade com estruturas textuais, funções, formas, recursos linguísticos e sequência de texto. Qual o tipo de leitura, então, que poderia auxiliar no desenvolvimento da fala? E trabalhar conflitos emocionais? Sim, os contos de fadas. Eles ajudam no desenvolvimento psíquico e é trabalhado de maneira subliminar na mente da criança. Todo ser humano precisa de uma área de ilusão paralela ao mundo real, que seja responsável pela transição do consciente e inconsciente para garantir a estabilidade emocional. O ser humano, ele sonha, imagina. Muitas vezes você consegue resolver conflitos internos quando faz uma reflexão, uma autoanálise. Os contos trabalham de forma lúdica vários conflitos internos, como medo, frustração, abandono, entre outros. E para finalizar, na mente da criança surge um problema, a perda de um ente querido, frustração, e os contos trabalham dificuldades que nem a criança entende. Então há uma solução interna e, por fim, o equilíbrio emocional do indivíduo. Obrigada!